Bom pessoal, olá a todos. Vamos continuar aqui agora a nossa análise crítica do livro de Atos, de onde nós paramos no último vídeo, tá? Teve um rapaz que comentou aqui no canal, né, que é repetido esse conteúdo. Eu digo, não é repetido, tá? Na verdade eu falei no primeiro vídeo, né, que eu já tenho 3 vídeos sobre Atos, chamada A Farsa de Atos, onde eu mostro anacronismos, absurdos, coisas que transformam o livro num livro não histórico. Agora aqui não, aqui eu estou fazendo uma análise crítica. Análise crítica é quando eu pego assim um livro, eu vou analisando pontinho por pontinho, para mostrar para as pessoas as coisas interessantes ou contradições que tem no texto, tá? Então não é o mesmo conteúdo, tá? Inclusive isso aqui foi sugerido por um seguidor, né? Que eu falei, se alguém quiser sugerir algum livro aí, a gente pode fazer uma sériezinha do livro. É um seguidor sugeriu o livro de Atos, tá? Então naquele último vídeo nós vimos aqui essa questão dos últimos dias, que segundo Pedro, aquilo que estava acontecendo já era um cumprimento da profecia de Joel e ali já era os últimos dias, tá? Para completar, eu coloquei mais 2 versículos aqui que confirmam isso, ó. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, ó, que ele se coloca no grupo, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Que o autor de Hebreus está falando? Que quando Jesus Cristo veio, já eram os últimos dias. Que últimos dias não é o fim do mundo, como os evangélicos pensam. Eram os últimos dias da última aliança, no entendimento cristão. Do último dia da velha aliança, lá do Velho Testamento. Então isso que é os últimos dias, tá? Aí os cristãos evangélicos pegam esses versículos e jogam lá para o futuro. Inclusive teve um que comentou aqui no vídeo meu que falou que Paulo avisou que nos últimos dias viriam escarnecedores da fé. Os últimos dias já passou, pessoal. Aqui, ó. Já passou há 2000 anos atrás. Então, não tem nada a ver para o futuro. Aqui em 1 Pedro 1:20 também, ó. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Algumas traduções colocam últimos dias aqui também, tá? Então, os últimos dias já passou há 2000 anos atrás, tá? E ali, no caso, o fenômeno de Pentecostes, que nós vimos no vídeo anterior, as pessoas ouviam na sua própria língua, né? Cada um ouvia no seu próprio idioma, que já é uma coisa completamente desnecessária, né? Se eles iam todos para o mesmo lugar participar da festa, é porque havia um idioma em comum. Agora fica essa pergunta, né? Quem testemunhou esse fenômeno de línguas? Das pessoas ouvirem os apóstolos falando nos seus próprios idiomas. Filo de Alexandria tinha até um parente que era procurador na Judéia. Eu acho que era o cunhado dele. Por que ele não relatou isso? Sendo que Filo é contemporâneo a Jesus. Filo nasce 10 anos antes de Jesus, segundo a Bíblia, né, claro, e morre 20 anos depois. Por que Filo não registrou esse fenômeno tão sobrenatural que aconteceu em Jerusalém? Curioso, né? José escreve detalhes sobre os acontecimentos na Judéia, mas não menciona isso. Inclusive, antes de dar continuidade aqui no esboço, eu dei uma pesquisada, né, na obra de José para ver se ele menciona algo meramente parecido. Não tem nada. Então um fenômeno tão magnífico das pessoas falando ouvindo suas próprias línguas, no seu próprio idioma, né, que converteu milhares de pessoas ao cristianismo, ninguém testemunhou? Curioso, né, pessoal? E Pedro diz que ali é o cumprimento da profecia de Joel, né? A profecia de Joel é essa daqui, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Olha, eu queria que isso aqui acontecesse, viu? Até um ateu ia se converter se acontecesse isso aqui, ó. Prodígios no céu, sangue, fogo, coluna de fumaça. Olha, aí ia ser uma coisa que eu acho que nem os ateus iam conseguir negar. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Só que tem um problema, pessoal. Quando a gente pega aqui o contexto de Joel, olha do que ele está falando, ó. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles serei fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Então o que ele está falando? Que os judeus não seriam mais dispersos. Eles não iam ser mais vergonha dentre os gentios, como um povo desgarrado, abandonado por Deus. Mas removerei para longe de vós o exército do norte. O que ele está falando aqui? Que Deus ia proteger o povo judeu. Eles não seriam atacados. E lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor fez grandes coisas. O que ele está falando? Que os judeus não iam ser mais dispersos e que eles seriam protegidos. Só que tem um problema. Depois ali do discurso de Pedro,
Poucos anos depois, né, no ano 70, olha o que aconteceu. Ó. Israel foi destruída pelos romanos, né, durante o cerco de Tito e Vespasiano. Muitos judeus foram levados como escravos para Roma. E depois, no ano 135, o imperador Adriano dispersa os judeus da terra. Então, como que pode isso aqui ser o cumprimento de Joel, segundo ali o livro de Atos, se a profecia de Joel diz exatamente o contrário? A profecia de Joel fala: vocês não vão ser mais pobres dos gentios, e eu vou proteger vocês do reino do norte. Isso não aconteceu na época ali de Pedro ou dos apóstolos. Então, quem está mentindo? É o profeta que mentiu? Ou é o autor de Atos que está fazendo aquele negócio que todo o Novo Testamento faz? Pegar versículos isolados para fingir que está cumprindo profecia. Porque essa profecia não tem nada a ver ali com Pentecostes, tá, pessoal? Não tem nada a ver com aquela ali de falar em línguas. Aí ele cita mais duas profecias de Davi, né? Eu já falei que Davi não foi profeta. Os salmos de Davi são cantos. Mas eles fazem isso para tentar fingir que Jesus está cumprindo profecias, né? Ele e os apóstolos. Ó. Porque dele, ó, Jesus disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no inferno, preste atenção aqui que eu deixei destacado, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Bom, aqui eu destaquei a palavra inferno, pessoal, que aqui em grego é Hades, para mostrar para vocês que aqui não tem como a tradução ser inferno. Isso aqui é um erro histórico. Por quê? Porque ele está citando quem aqui? Ele está citando Davi, ó. Ó, disse Davi. Só que Davi, ele falava o idioma hebraico. E na época do Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele usou esse termozinho aqui, ó, Sheol. Aqui, ó, Le Sheol, no Sheol. E Sheol não significa inferno, significa sepultura. Então, quando Pedro usa esse salmo de Davi para se referir a Jesus, o certo é que deveria ser na tradução sepultura. Ó, não deixará a minha alma na sepultura, porque de fato, segundo o Novo Testamento, Jesus, depois de 3 dias, ele foi ressuscitado da sepultura. Quando as mulheres vão lá, remove a pedra, o corpo dele já não está mais lá. Então faria até mais sentido dentro do texto, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é justamente aqui que Davi está falando de si mesmo. Que ele está falando assim que Deus não deixaria que ele morresse. Quando Davi fala assim, ó, não deixarás a minha alma no Sheol, em hebraico, na verdade Davi está falando que Deus não ia permitir que ele morresse. Tanto que um versículos antes você vê aqui, ó, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Então o que é guarda-me? Me protege da morte. Então ali Davi está falando de si mesmo, ele não está profetizando acerca de Jesus nenhum. Ele está falando dele mesmo, que Deus iria proteger ele, tá? E Hades, que nem eu já falei em outros vídeos, é da mitologia grega. Então quem acha que ali é um inferno, tal, não sei o que, é um submundo, então os cristãos que têm esse entendimento vão ter que admitir então que Jesus estava no submundo grego. Vai ver, ele estava lá até batendo um papo com Deus Hades. Aí depois falam que não é mitologia? Não, pessoal, ele não tem como ser inferno. O autor só usou um equivalente de um idioma para outro, tá bom? Aí aqui ele cita de novo Davi, ó. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Putz, patriarca. Davi não era patriarca, Davi era o rei de Israel. Os patriarcas é Abraão, Isaac, Jacó, Judá e assim por diante. Patriarca Davi. Eu acho que é o primeiro livro da Bíblia que chama Davi de patriarca. Porque os judeus não são descendentes de Davi. Os judeus e Davi são descendentes dos patriarcas. É que nem aquele pessoal que nega a evolução, que fala assim, o homem não veio do macaco. Eu digo, não, a evolução não fala que o homem veio do macaco. A evolução fala que o homem e o macaco têm um ancestral em comum. Aqui é a mesma coisa. Quando ele chama Davi de patriarca, o autor demonstra uma ignorância, sabe, sem tamanho. Porque é como se Davi tivesse gerado um povo. E as outras tribos, onde é que fica? Então, sabe, chega a ser absurdo esse livro de Atos. E as pessoas ainda têm isso como inspiração divina. Mas vamos lá. Acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sua sepultura. Então aqui ele está falando que Davi morreu e está na sepultura. Sendo, pois, ele profeta, aqui, ó, mais uma mentira, Davi não foi profeta. E sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, ó, grava essa expressão aqui, ó, segundo a carne, tá? Vocês vão entender por quê. Ele está dizendo que seria um descendente biológico de Davi. Levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Aqui, segundo a carne, é porque segundo Romanos, pessoal, eles falam que Jesus foi descendente de Davi segundo a carne. Então, aquele negócio de nascimento virginal, Espírito Santo, isso aí esquece, tá? É parecido com o que o autor está dizendo aqui.
Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo. Olha, ele afirma que Davi fala da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção. Então aqui mais uma vez ele está citando ali como se fosse uma profecia. Pergunta, se Davi era profeta, por que Deus enviava profetas para falar com Davi? Como o profeta Samuel e depois da morte de Samuel o profeta Natã. Aonde está o registro que Davi profetizou na Bíblia? Onde é que está o registro? Vou até escrever aqui, ó. Onde está o texto de Davi profetizando em 1ª ou 2ª Samuel? Onde é que está? É ali que está a biografia de Davi, pessoal. 1º e 2º Samuel, bem detalhada. Tem algum registro de Davi de Davi profetizando? Não tem. Então por que ele teima em dizer aqui que Davi era profeta? Aí não dá, né, pessoal? É só vocês verem que o autor ele está literalmente mentindo, né, para enganar o leitor. Bom, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Eu já tenho um vídeo sobre isso, mas eu vou citar aqui para vocês, ó, que aqui a tradução é um pouco equivocada, tá? Esse salmo aqui de Davi é um salmo para o rei Davi do mestre de cantos. É o mestre de cantos fazendo uma homenagem para o rei Davi, que fala assim, ó: Le Davi Mismor Neum Hashem Ledoni, tá? Então aqui onde diz ali, disse o Senhor, ali é o tetragrama, tá? É isso daqui, ó. É o tetragrama que seria o nome de Deus. Então é disse Deus, tá? Não é disse o Senhor. Disse Deus. E aqui Ledoni, que vocês estão vendo, ó, é meu Senhor. Só que esse meu Senhor aqui, ele só é aplicado para seres humanos. Ele não é aplicado para Deus. Então o que o salmista está dizendo é assim: disse Deus, o Deus de Israel, para o meu Senhor Davi. É isso que está ali no hebraico, no texto. Aí o Novo Testamento dá uma mistureba, eles distorcem esse versículo para dar a entender que o Senhor ali seria Deus e o outro Senhor seria Jesus. Mas não tem nada a ver, pessoal. Então isso aqui, como eu já tenho um vídeo sobre isso, eu não vou me alongar, mas a tradução mais correta seria exatamente essa: disse o Deus de Israel ao meu Senhor Davi, tá? Não tem nada a ver com Jesus. Então aqui mais uma vez eles estão fazendo malabarismo para tentar dizer que Jesus está cumprindo uma profecia, sendo que Davi nem sequer foi profeta. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez? Então não foi por mérito, foi Deus que fez ele Senhor e Cristo. E aí é complicado, né, pessoal? E por fim, só para finalizar aqui: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens. Aqui, eles vendiam propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Apóstolos comunistas, esquerdopatas, canalhas, medíocres. Então, pessoal, brincadeiras à parte, para quem não sabe, Marx, ele não criou o comunismo, né? Ele se inspirou em autores anteriores, que se inspiraram em autores anteriores, e a gente vai rastrear esses autores anteriores desde da obra chamada A República, de Platão, e o livro de Atos da Bíblia. Sabiam disso? Porque aqui o livro de Atos está falando basicamente isso, é um modelo de tudo em comum, onde você não tinha propriedade privada, e o que as pessoas produziam era dividido, né? No caso seria a classe proletariada, no marxismo. As pessoas repartiam tudo de acordo com a necessidade de cada um, tá? Então esses cristãos aí anticomunistas, eles deviam rasgar isso daqui da Bíblia, ou nas suas orações falar que nem o Malafaia: autores esquerdopatas, comunistas, canalhas, porque é exatamente isso que está sendo retratado aqui. E outro ponto interessante desse comunismo aqui de Atos é que nenhuma igreja moderna faz isso, né? Porque eles dizem que segue a Bíblia, mas o ideal de uma igreja seria isso, uma igreja nesse estilo, vamos chamar de comunista, né? Eu sei que é anacronismo, mas vamos chamar de igreja comunista, porque os apóstolos não ficavam com os bens para eles, eles repartiam com todos aqui, ó, segundo a necessidade de cada um. Alguma igreja moderna faz isso? Pega os dízimos e reparte igualmente entre os membros da igreja? Era o certo a fazer. Então fica a dica aí, tá bom? Tá aí, pessoal, mais um videozinho de Atos, tá? Quem gostou, comenta aí, dá o like no vídeo, ativa o sininho. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.